Bom dia, segunda-feira com propósito, chegando aqui, gente. Mais uma live, mais uma semana aí, mais muitas oportunidades para nós nessa semana. E me contem aí, como é que vocês estão? Como vão as coisas por aí? Já quase no finalzinho de julho, gente, que loucura, né? Passa muito rápido o ano e esse em especial tá literalmente, como a gente fala, voando, né? E a gente tá aí para aprender mais uma semana, para buscar mais conhecimento e consciência para nossa vida. E desde já, boas-vindas a todos que estão chegando aqui, para que a gente possa aí falar do nosso assunto de hoje. Quem já viu aí o título, Identificando o Vitimismo. É um assunto assim que mexe muito com a gente e acredito que todas as pessoas precisam refletir um pouquinho sobre isso. Bom dia, Jaque. E precisamos estar atentos a isso, tá? Porque é necessário uma autoanálise, eu diria assim, né? Em relação ao vitimismo, porque a maioria de nós pode ter aí um pouquinho, né, desse tipo de comportamento e que eu diria assim, dessa mentalidade. Vocês sabem que eu falo muito aqui de mentalidade, então não só de despertar consciência sobre isso, mas o intuito aqui é trazer sim conhecimento, despertar vocês para um tema importante e no outro lado colocar isso em prática, em movimento. Então consciência e movimento é o que conduz tudo que a gente fala aqui nas lives, né, das segundas com propósito. E o meu maior objetivo aqui é que vocês possam aí aplicar de maneira simples, prática, aquilo que vocês aprendem aqui, que vai fazer muita diferença aí na vida de vocês. Então, eu trabalho muito o tema, né, da mentalidade, linkado também com espiritualidade, porque é a maneira como eu conduzo a minha vida, a maneira onde eu encontrei muitos caminhos para sair de lugares que eu estava, né, e chegar em outros que eu gostaria de estar, né. E esse é o maior objetivo do ser humano, né? Estar se reinventando a todo momento, sempre buscando renovar sua mente, trazer transformação para viver coisas melhores e maiores, né? Temos que ter isso como uma meta de vida, não podemos simplesmente nos acomodar e ficar confortáveis naquilo que a vida vem nos apresentando e oferecendo a todo tempo. Precisamos despertar para que a gente seja assim, não vítima, mas protagonista, né? Então esse é o objetivo aqui das lives da segunda com propósito e o tema de hoje está totalmente relacionado a isso. Então a gente vai ter que parar para pensar um pouquinho sobre essa questão do vitimismo, tá? Porque ele é muito sutil, gente, ele é muito disfarçado, ele fica muito oculto, tá? Muitas vezes a gente nem percebe, tá? Que a gente também circula por essa mentalidade, por esse lugar, porque vocês sabem o quanto eu comento aqui, né, da importância e da influência, né, da nossa infância sobre a nossa mentalidade, né, como isso vai desenvolvendo a nossa personalidade, vai lapidando o nosso perfil de comportamento. Então a gente precisa estar atento a isso. E o vitimismo, gente, é mais uma consequência, digamos assim, inicial lá da nossa infância, né? De quando a gente começa a lidar com a vida. Então, assim, alguns de nós passaram por muita ausência dos pais, outros por superproteção, né? E isso de variadas formas. Eu atendo muitas pessoas, tá, na mentoria, que têm irmãos. Eu, particularmente, não tenho, né? Eu não tenho irmãos, então sou filha única. E quem tem irmãos, eu identifiquei muito assim, ó, quando tem um irmão, né, um filho daquele casal que, sei lá, é muito sensibilizado por uma doença, requer muita atenção, o outro acaba ficando de lado. Um acaba sendo extremamente protegido, super protegido, e o outro se sentindo o quê, gente? Abandonado. E aí a gente tem dois focos, tá? Desculpa. Que abastecem o vitimismo. Situações diferentes, mas que ambas podem levar para o mesmo lugar e para o mesmo tipo de comportamento e mentalidade. Se nós entendermos, tá, que o vitimismo, ele é um programa instalado, uma mentalidade que a gente desenvolveu, a gente já tem boa parte, boa chance, digamos assim, de conseguir fazer essa mudança. Nós precisamos, né, olhar para a forma como a gente vive.
Tem muitas pessoas, tá, que dão um primeiro passo de mudança na vida porque elas identificam que elas estão travadas, elas procrastinam demais, parece que tudo à volta delas é muito difícil, atraem relacionamentos que vivem nos mesmos ciclos, nos mesmos resultados, né? Trocam de emprego, mas não tem uma performance melhor, né? Querem empreender, não tem sucesso no seu negócio, tem que voltar a trabalhar de, sei lá, CLT, qualquer outra coisa. Então, a gente precisa entender que esse tipo de resultado na nossa vida indica uma mentalidade que está precisando ser o quê? Renovada, transformada. Porque se a gente está vivendo sempre os mesmos resultados, sempre os mesmos processos, esse é o principal indício, gente, tá? De que alguma coisa precisa mudar. Escutem o que eu tô falando, porque só isso aqui já muda toda a nossa vida. Quando a gente tem uma repetição, tá, constante de processos e resultados iguais na nossa vida, significa que a vida está pedindo o quê? Mudança. Não se acostumem, tá? Não se acostumem a viver sempre as mesmas coisas. Em especial, sempre os péssimos resultados, as frustrações. A vida não nasceu para ser assim, tá? A gente tem tem muito jargão, às vezes tem muita frase pronta que valida, né? Que a vida é muito difícil, que a vida é isso mesmo, tá? Mas a gente não pode ficar repetindo isso porque se torna uma mentalidade. E nós fomos criados por Deus para seguirmos em crescimento, para crescermos, para avançarmos, tá? Para viver muitas coisas boas. A gente não nasceu para viver estagnado, para viver frustrado, tá? Para viver falido, né? Para viver com relacionamentos superficiais. Não, a gente nasceu, estamos aqui para uma vida abundante. E a gente precisa encontrar esse lugar de abundância, de prosperidade, enfim, esse lugar de felicidade, de satisfação, né? A gente precisa encontrar esse lugar. Pensa que esse propósito na vida todos nós temos igual. Todos nós precisamos encontrar o nosso lugar de sucesso, o nosso lugar de crescimento, aonde as coisas fluem, aonde as coisas seguem prosperando, aonde as coisas seguem evoluindo e crescendo. Esse é o lugar para a gente permanecer, um lugar que o tempo inteiro está nos desafiando e nos apresentando coisas novas. E nós precisamos, tá? Identificar esse ponto, tá? Às vezes, tá? O vitimismo está instalado numa área da nossa vida e às vezes a gente leva ele para todos, porque como se diz, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Isso é muito verdadeiro. Então, nós precisamos também entender que a gente tem uma habilidade, quase que uma habilidade, gente, tá? De agir da mesma maneira em todos os ambientes que a gente está inserido. E aí o vitimismo meio que se potencializa da mesma maneira que uma pessoa, tá? Que já tá numa mentalidade protagonista, consegue protagonizar em todos os ambientes aonde ela está inserida. Então a gente precisa identificar esse ponto primeiramente, tá? Essa é a parte mais importante, tá? Onde nós estamos travados, vivendo as mesmas frustrações, os mesmos resultados, né? Onde a gente já não tem mais aquela satisfação com o que a gente tem vivido. Partindo desse ponto, cada pessoa identifica isso e começa a buscar de onde vem. Comentei com vocês que às vezes, né, quase sempre, né, a nossa infância determina muito disso, tá? Porque tem uma frase que eu não lembro agora quem é o autor, mas que diz o seguinte: a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E é realmente isso que acontece. A gente não se dá conta, mas aquilo que foi internalizado lá, a gente segue repetindo por mais que crescemos, por mais que nos tornamos adultos, por mais que já casamos, que enfim, nos tornamos empreendedores, a gente vai trazer com a gente tudo que foi vivido lá, porque foi muito intenso. Lá foi a nossa formação. E aí nós precisamos, como adultos agora, começar a melhorar e mudar os pontos aí que não estão agradando, digamos assim, ou entregando, né, a melhor forma de vida para nós. Trabalho nosso aqui da vida adulta. Então, gente, o vitimismo, ele faz com que as pessoas sempre encontrem um motivo fora delas para justificar o que elas estão vivendo. Esse é um dos comportamentos padrões, assim, ó, do vitimismo.
E isso, gente, é tão inconsciente que a gente repete sem perceber. Aquilo se tornou uma verdade para nós. A gente tá sempre certo, tá? A gente se coloca num lugar onde a gente está vendo toda a realidade e os outros não. Onde os outros não identificaram uma necessidade que a gente identificou. E nós precisamos estar atentos a isso, porque isso é um engano na nossa mente, tá? Nós não estamos sempre certos e os outros não estão sempre errados, tá? A mente vitimista, ela tem essa tendência a culpar o outro, achar que o resultado que ela não teve é por culpa do outro, né? Ela sempre vai encontrar um motivo para justificar não mudar. Resumidamente, por trás, no bastidor da mente vitimista, o que acontece é isso. Ela não está buscando uma mudança, tá? Eu encontro muitas pessoas e recebo muitas pessoas aqui numa mentoria, tá? Que elas não atingem o melhor potencial que elas poderiam em função do vitimismo. Tem toda a habilidade, tem toda a capacidade, mas se agarraram tanto, gente, naquele modelo mental de fracasso, que elas não conseguem sair dali. Ou elas saem e voltam, saem e voltam. E quando elas me dizem assim, eu tô procrastinando, eu tô com muita coisa para fazer, e eu peço para fazer uma lista, a gente organiza isso numa matriz de gestão do tempo que eu sempre trabalho, e a gente olha, aquilo é muito menor do que ela trouxe. E aí, quando em cima disso eu digo, agora tu pode selecionar aqui o que a outra pessoa que tá aí contigo pode te ajudar a fazer. Ela não me responde. Porque a mente vitimista funciona mais ou menos deste jeito em todas as coisas. A pessoa vitimista no casamento é a que reclama do cônjuge, é que o cônjuge não ajuda, na maternidade que o filho não colabora, dentro do trabalho dela a equipe que não entrega, é um sócio que não está fazendo tanto quanto ela faz. Gente, nós precisamos ouvir as entrelinhas. O nosso ouvido, ele é muito mais importante do que a nossa boca. Porque quando a gente tem uma boa escuta, nós conseguimos pegar, tá, aquilo que a gente mesmo tem como discurso e que abastece, que mantém esse vitimismo aí a toda potência na nossa vida e na vida dos outros. Então, se nós não queremos ser envolvidos também por um vitimista, nós precisamos ter um ouvido bem apurado para entender aonde ele está caminhando e do que ele não está querendo se desprender no momento. Precisamos nos colocar primeiramente para ajudar, sim. Quis sair do lugar? Não. Então, saímos fora. Porque se nós permanecermos ali, nós vamos ser envolvidos pela justificativa dele, tá? Alguém aí conhece uma pessoa que vive sendo ajudada por todo mundo, em todos os lugares que passa? Pensem, vocês já ajudaram uma pessoa assim? Eu já tive muitas na minha vida antigamente, tá? Hoje não tenho mais, porque eu aprendi, tá? E essa pessoa, em geral, ela é muito ingrata, tá? E, em geral, ela não aproveita as oportunidades que ela recebeu. Então, nós não podemos mais nos enganar, porque o vitimismo, ele funciona desta maneira. Ele se retroalimenta disso. E a pessoa vai mudando de ambiente, buscando as mesmas coisas, né? É como um parasita, gente. O vitimismo é um parasita, tá? Se gruda ali e toma conta da pessoa, se nós permitirmos, toma conta de nós, e de uma maneira tão sutil e tão invisível que fica muito, muito difícil de identificar. Então, eu quero te alertar hoje, primeiramente, tá? Não é para encontrar as vítimas à sua volta. Primeiramente, é para encontrar a vítima dentro de você. Porque quando nós somos capazes de identificar os nossos comportamentos vitimistas, fica muito mais fácil da gente identificar os comportamentos vitimistas nos outros. Porque a gente se identifica muito, gente, tá? E é impressionante o quanto o ser humano tem essa habilidade de buscar ambientes confortáveis. Quando uma pessoa ela é vitimista, ela procura gente que abastece o vitimismo dela.
Gente, isso nós fazemos de maneira inconsciente. Eu já fiz muito isso anos atrás, muito. Só que isso era tão natural para mim, de tanto que eu repeti, que eu não me percebia. E aí o jeito foi eu olhar para os resultados que eu não estava satisfeita na minha vida. Quando eu comecei a olhar o que me incomodava e o que eu não conseguia atingir no nível que eu gostaria, eu identifiquei claramente qual era o ponto-chave a ser transformado. E era a minha mente que em muitos momentos ia para um vitimismo. Por mais que eu era uma pessoa fazedora, por mais que eu era uma pessoa que não tinha preguiça, por mais que eu era uma pessoa que me dedicava, tinha uma determinação, o vitimismo acabava com todos os meus planos do dia para noite, gente, tá? E isso acontece, gente, com... Nossa, eu não sei em percentual, né? Nunca li uma estatística e se existe uma pesquisa sobre isso, mas eu acredito que assim, ó, mais de 90% da população seja vitimista. Porque dadas feridas lá da infância, disso que a gente carrega desde lá. E a gente não pode ficar vivendo, tá, nesse passado. Até separei um versículo bíblico aqui que eu gosto muito e que me ajuda, assim, nessa questão aí. Tá, deixa eu ver. Aqui, ó. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso está em Isaías 43, capítulo 43, versículo 18. O que essa palavra aqui quer nos dizer, gente? Não vivam no passado. Se desprendam daquilo que aconteceu. Vivam no presente. Agora, construindo daqui para frente aquilo que vocês querem para a vida de vocês. O que passou serviu de aprendizado. O que passou ficou como experiência. Passado não é lugar para a gente morar e para a gente viver, tá? O lugar onde nós devemos estar é no nosso presente, aqui e agora, vivendo e fazendo aquilo que eu já tenho capacidade hoje, com a inteligência que eu tenho, com a sabedoria que eu já adquiri, com as habilidades que eu desenvolvi, com os meus dons, com os meus talentos. É a partir daqui que eu construo a minha vida e que eu vivo. Não é visitando o passado a todo momento. Quem vive no passado, como se diz, é museu, tá? Nós não somos. Nós somos um presente. Nós estamos aqui agora. A gente precisa estar agindo nesta hora. Então, o vitimismo, gente, ele é muito sutil, ele é muito enraizado, ele é um dos maiores desafios da humanidade, eu diria assim, tá? Não existiria motivo nenhum, gente, para que a gente ficasse justificando, né? Eu anotei algumas frases aqui, umas falas de vitimista que estão sempre muito presentes, tá? Eu sou assim porque fizeram isso comigo, eu fui assim porque a minha vida era difícil, né? Minha vida não muda porque ninguém me ajuda. Se eu não consigo é porque eu não tive as mesmas oportunidades, né? Se aquela pessoa mudasse, eu conseguiria ser diferente. Gente, por trás disso existe vitimismo, tá? Existe uma pessoa que não quer mudar e quer que o entorno dela mude e transforme a realidade dela. Gente, é muito difícil trabalhar com uma pessoa vitimista, é muito difícil ser casado com alguém que é vitimista, é muito difícil ser amigo, né, de alguém que é muito vitimista. A gente é envolvido e nós não podemos mais, nós temos que mostrar um olhar diferente sobre a vida para essas pessoas. E se a vítima formos nós, tu te identifica aí como vítima, dizer para ti mesmo um caminho novo, né, indicar uma nova rota. Tá? É recalcular a tua rota literalmente. É olhar para um outro lugar, buscando um outro destino, porque isso não te agrada mais. Isso não te serve mais. Tá? Nós não podemos aceitar uma vida vitimista com resultados pequenos, iguais, repetitivos e frustrantes, gente. Porque é isso que o vitimismo traz na nossa vida. Então é a hora da gente acordar, tá? Bater a poeira, como se diz. E seguir em frente, tá? Para uma vida diferente e melhor. O vitimismo, gente, todos os nossos comportamentos, eles trazem, assim, ganhos secundários. É por isso que a gente alimenta eles, tá? Olha só, uma coisa que é bem importante. Isso eu li num livro, tá? Isso para quem é depressivo aí, tem essas oscilações, às vezes, né? É importante entender.
toda vez que a gente tem uma mente vitimista muito fortalecida, a gente tem uma tendência à depressão, tá? Porque a vítima, ela não entende que ela tem recurso próprio interno para tocar a vida dela e que ela não depende do outro. Ela não precisa estar toda vez ouvindo que ela é boa. Ela não precisa estar toda vez alguém reforçando que ela é uma pessoa do bem, que ela é uma pessoa amorosa, que ela é uma pessoa capaz, que ela é uma pessoa, né, idônea, enfim, entre muitas outras coisas. O vitimista se abastece totalmente do que vem das outras pessoas. E ele precisa, tá, desse alimento diário para saciar algo que é insaciável dentro dele. Porque ele precisa buscar nele, ele precisa buscar em Deus a identidade dele. E não na afirmação e no incentivo e nas palavras dos outros o tempo inteiro. Mas como faltou lá na infância, eu exijo dos outros, eu preciso do que me faltou. E nós temos que entender que no momento que a gente, principalmente, tá, busca um trabalho de autoconhecimento, busca entender também a espiritualidade, busca entender a Deus, esse Pai maior que a gente tem, tudo isso acaba sendo desnecessário. Todo comportamento vitimista cai por terra, tá? Diante de um autoconhecimento real, diante de uma intimidade com Deus, conhecendo, lendo a Bíblia, conhecendo a palavra, tudo aquilo que tem para as nossas vidas lá de promessas, todo vitimismo tem que cair por terra. Então o caminho é esse, o caminho é buscar um autoconhecimento, o caminho é buscar esse reforço que não vem dos outros, né? Porque na medida que as pessoas desaparecem à nossa volta, a gente vai ficar sem nada. Eu já atendi pessoas na mentoria que fizeram planos futuros para a vida, mas todas as pessoas que estavam nesses planos delas acabaram falecendo antes, acabaram partindo antes. E os planos dela simplesmente se desfizeram. E ela ficou o quê? Perdida, depressiva, no vitimismo. Então nós precisamos acordar e entender como a gente funciona e que a vida não está no nosso controle, não somos nós os donos da vida, Deus é que comanda, Ele que criou todas as coisas, Ele dá começo e dá fim aonde Ele quiser. E nós não temos poder sobre isso. Podemos clamar a Ele? Sim, devemos. Precisamos pedir pelas coisas? Precisamos. Mas a gente não tem voz de comando sobre isso. E quando a gente entende que não tem ação de controle sobre todo esse contexto à nossa volta, cabe a nós cuidarmos da única coisa que nos foi dada autonomia, nós mesmos. Então nós precisamos voltar o nosso olhar para nós, trabalhar em nós tudo isso, porque o nosso entorno ganha. A gente vai ser uma pessoa melhor e a gente vai estar nos ambientes entregando resultado, contribuindo, colaborando. A gente vai estar participando, a gente vai levar outras pessoas para esse lugar de vitória, gente. Que é sair numa mentalidade vitimista, que é estar numa mentalidade protagonista, de quem conduz os próprios passos. Gente, não deu certo aqui, hoje, alguma coisa, tá tudo bem, não precisa ter um culpado. É simplesmente ir para o próximo passo. Parar de viver essa mentalidade que fica lamentando, murmurando e chorando em cima daquilo que se foi. Porque é isso que acontece. O tempo não vai ser recuperado, as situações não vão ser refeitas. Agora, se eu tiver uma mente diferente, se eu me libertar do vitimismo, eu for construir para mim uma mentalidade de crescimento, de protagonismo, eu tenho a possibilidade de reviver coisas melhores em contextos muito parecidos com o que eu tive no meu passado, e eles vão validar um novo caminho e vão me reconstruir por dentro, vão me fazer ir além, me crescer, tá? Tornar a minha mentalidade literalmente vencedora. Então nós precisamos, tá? Sair desse vitimismo e ir para o protagonismo. E para sair do vitimismo, eu já disse para vocês aqui o que tem que ser feito. O que aconteceu, aconteceu, não pode ser mudado, não precisa ser lamentado. Tem uma passagem bíblica que eu não lembro qual é o salmo, mas me veio agora em mente falando aqui,
onde o rei Davi, que eu particularmente gosto muito, né, das histórias dele, ele clamava pelo filho dele, né, que estava muito doente. E ele fez de tudo, e ele não comeu, ele jejuou, ele orou, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. E no dia em que o filho, enfim, né, partiu e ele não tinha o que fazer, ele lavou o rosto, ele se alimentou, trocou de roupas e passou a viver, a partir daquele momento, o presente novamente. Ele não ficou preso no passado. Ele fez tudo o que ele tinha para fazer. O resultado veio, ele aceitou, ele, né, buscou aceitar isso, trabalhar isso nele e seguir em frente. Isso é a única coisa que nós temos para fazer. Gente, o que der errado hoje deu e ponto final. E o que dá errado na nossa cabeça, tá? Não é que de fato, no contexto todo, tá dando errado. O que a gente julga que deu errado é o que não estava de acordo com a nossa vontade, tão egoísta que somos, tá? Porque nós queremos sempre a nossa vontade, sempre entendemos que a nossa vontade é melhor. E nem sempre é isso. Então nós temos que tirar também um pouquinho, descer de um pedestal que a gente se coloca, de achar que a gente sabe todas as coisas, as melhores meios e formas para tudo. Às vezes o que aconteceu era simplesmente o melhor e ponto. Era simplesmente isso. E nós precisamos agora viver e aceitar que a vida é dessa forma. Então, para essa semana, gente, eu gostaria muito de incentivar vocês, tá? Que já a partir de agora, saindo dessa live aqui, vocês passem a observar o grau de vitimismo na vida de vocês. O quanto vocês identificam que carregam uma mentalidade vitimista e que tem que ser deixada de lado. Se o cliente não comprou, tá? Não é ele. Ele não entende meu produto. Ele não sei o que, ele não sei o que. Para de justificar, parte para a próxima, faz melhor, vamos ver se compra agora. Se o filho fez uma coisa que não estava legal, não fica se vitimizando, contando para todas as amigas, compartilhando com toda a família. Não, vai lá e tenta, conversa com ele, tenta fazer alguma coisa diferente. Se o marido, por algum motivo, não colaborou em algo, tá? Não fica criticando, contando para todo mundo, vai lá e resolve com ele. Essa é a mentalidade de crescimento, essa é a mentalidade protagonista, que não fica transferindo o problema para os outros, terceirizando e lambendo as próprias feridas, literalmente. Porque o que mais o vitimista faz é criar feridas e ficar lambendo elas. E a gente não pode deixar de falar isso, gente. E como eu falei, eu conheço essa história porque eu também já estive nesse lugar, tá? E nós precisamos parar de reclamar do entorno, pegar e assumir a nossa vida e seguir fazendo dela algo melhor, contribuindo mais na vida das outras pessoas, trazendo mais resultado para a nossa própria vida, para a nossa própria casa, para a nossa própria carreira, para a nossa própria família. É sobre isso, gente. Então, que nessa semana vocês sejam dedicados a isso, que estejam de fato, tá, encarando isso e pegando esse compromisso para vocês, para que a gente consiga, tá, se tornar pessoas melhores, deixando esse vitimismo que nos fragiliza e nos entrega péssimos resultados de lado, e ainda incentivando e inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo, certo? Esse é o meu recado para a semana. Se dediquem, pratiquem, tá? E sejam felizes. Um grande abraço, tá? E até mais.